Boa tarde, companheiros e companheiras. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast FETERJ, a voz do trabalhador e da trabalhadora, do setor do asseio, conservação, do setor de limpeza urbana, das casas de diversões, dos administradores de imóveis. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com o nosso presidente, o Sr. Meireles, e com o nosso vice-presidente e também presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Casas de Diversões e administradores de imóveis, o Dr. Cláudio Rocha. Quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar dividindo a mesa com vocês para mais esse podcast FETERJ. E dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que também é muito bom compartilhar esse momento com vocês. Então vem com a gente, pode participar, interage, que a gente está aqui para te ouvir também. E hoje, o nosso tema é um tema assim, de suma importância. É um tema super fundamental para a história da classe trabalhadora. De onde surgiram as grandes lutas, Meireles, Dr. Cláudio, né, as grandes lutas sindicais e que continuam até hoje, com a evolução do mundo do trabalho, da jornada de trabalho. E o nosso tema hoje é o limite da jornada de trabalho, que foi até proposto pelo nosso vice-presidente, porque é um tema que a gente está lutando, né, Dr. Cláudio, que é o fim da jornada 6x1. E a gente está aqui hoje para compartilhar essa mesa e falar sobre esse assunto com vocês. E eu já quero pedir a você para compartilhar, para curtir a nossa página, o nosso @ no Instagram, Podcast FETERJ, a nossa página no Facebook. Vem com a gente. E hoje a gente tem uma enquete. A nossa enquete, a gente quer que você vote, que você nos fale se você é a favor ou contra o fim da jornada 6x1. Vem com a gente, participa da nossa enquete, que a gente quer ouvir você. E mais uma vez, não esquece de compartilhar e curtir a nossa página no Facebook e no Instagram. Vamos lá, eu gostaria de pedir a você, Meireles, que desse boas-vindas ao nosso pessoal, aos nossos trabalhadores que estão nos ouvindo e nos vendo. Fala com o nosso povo. Bom dia a todos os trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, que nós abrangemos todo o Estado do Rio de Janeiro, trabalhadores e trabalhadoras, do interior principalmente, que é mais, que nós atuamos mais, né? Esse município onde tem sindicato, nós que atuamos. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre o 6x1, esse monstro que acaba com o trabalhador, porque você não pode trabalhar 6 dias para folgar um. Fosse pelo menos 5x2, 4x3, você ainda podia dar um jeito. Agora, 6x1, nós temos que derrubar esse 6x1 de qualquer maneira. E isso nas nossas categorias afeta muito. Entendeu? Pessoas que trabalham numa indústria, determinadas indústrias que trabalham direto, esse 6x1 acaba com as pessoas. Eu vou passar para o Cláudio Rocha aqui e depois a gente vai discutindo aqui esse 6x1 e outras coisas também, tá bom? Cláudio, com você. Obrigado. Gente, boa tarde já, né? Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a presidente Meireles, Domênica, boa tarde o Léo, que está ali fazendo a parte aí por trás das câmeras, boa tarde a toda a diretoria e os empregados da nossa querida federação, que, como o Meireles disse, abrange todo o estado do Rio de Janeiro, né, Meireles? Em especial os municípios onde nós não temos as categorias organizadas em sindicato. E aí nós falamos de Mangaratiba, quem mais, Meireles? Falamos dos trabalhadores de Mangaratiba, Guapimirim, Santo Antônio de Pádua. Paraty. Oi? Paraty. Paraty.
Dos bem longe mesmo. Por longe mesmo. Então esses Bom Jesus de Itabapuana, que é Isso. o último, vai chegar ao Espírito Santo. Isso aí. Então esses Tem uma trabalhadores série de- que não têm uma organização sindical no município, eles são representados pela federação. Em especial os trabalhadores que prestam serviços, né, Meirelles, de forma Certo. terceirizada para essas prefeituras, para o poder público, na área de conservação, na área de limpeza urbana, na área de casas de diversões, compra e venda de imóveis, instituto de beleza, gabineiros de elevador, turismo sindicato estadual. Gente, o nosso papo de hoje é sobre a questão da jornada 6x1, pela luta do movimento sindical, é uma bandeira também da União Geral dos Trabalhadores e de todas as demais centrais sindicais, a luta pela extinção, pelo fim da jornada 6x1. Antes de entrar nesse tema específico, eu preparei aqui, Meirelles Domênica, um pequeno histórico para a gente entender a importância dessa luta. Quando surgem as máquinas industriais, quando a gente tem a revolução industrial, naquela época nós tínhamos trabalhando na indústria mulheres e crianças, por exemplo, homens, mulheres e crianças. E quando a gente fala de crianças, nós falamos de pessoas com 10 anos de idade, 9 anos de idade, e as mulheres, independentemente da idade, da faixa etária. E essas pessoas, elas trabalhavam cerca de 14, 15, 16 horas por dia. Então, já naquela época, surgiu como se fosse a primeira bandeira do movimento operário, vamos assim dizer, a primeira bandeira dos trabalhadores, a limitação da jornada de trabalho. Tá? Então, a gente começa com uma luta para uma redução da jornada de trabalho, para que a gente pudesse ter tempo de trabalho, tempo de lazer e tempo de descanso. Tempo para dedicar à nossa família, à nossa questão social. Para vocês terem ideia, isso já na época da Revolução Industrial. E, então, a bandeira dos trabalhadores na época era mais ou menos a seguinte: 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Então, naquela época já iniciou-se já a luta para a limitação da jornada diária para 8 horas. Quando surge a Organização Internacional do Trabalho, em 1919, a OIT ela já preconiza a limitação da jornada de trabalho a 8 horas diárias. Meirelles, isso em 1919, nós ainda não estávamos nenhum de nós estava ainda presente. Não sei o Léo, mas nós com certeza não estávamos presentes ainda. Leonardo é jovem. Aqui, não estamos aqui nessa luta. E essa luta, ela vem desde aquela época. E o que acontece? No Brasil não foi diferente. Eu fiz aqui um pequeno texto, eu vou fazer uma pequena leitura, porque nós não sabemos tudo sobre tudo. É que no início do começo do século XX, categorias como ferroviários, gráficos e operários da construção civil já organizavam greves exigindo a limitação da jornada a 8 horas diárias e 48 horas semanais. Mas somente esse limite de 8 horas, ele surge com a Constituição de 1934, para você ver como é uma bandeira antiga, uma luta antiga. E quando a gente vê a Constituição de 88, e para nós trabalhadores, ela foi apelidada pelo Brasil e pelo mundo inteiro da Constituição Cidadã, ela impõe novos limites. Ela impõe 8 horas diárias e mais no máximo 44 horas semanais. Isso significa o seguinte: se você pegar essas 44 horas semanais e dividir em 6 dias na semana, daria 7 horas e 20 minutos por dia. Então, quem trabalhasse acima de 7 horas e 20 minutos por dia já teria direito à hora extra. E o movimento sindical passou a lutar agora para a redução dessa jornada de 44 horas semanais para 40 horas. Até hoje, o movimento sindical não teve sucesso nessa luta. O Meirelles participou de inúmeras manifestações. Não sei se a Domênica chegou a presenciar manifestações no Brasil inteiro. Nós fomos a Brasília, inclusive. Tivemos até uma orientação de um determinado parlamentar na época, né, Meirelles? Qual era a orientação? Que a gente aceitasse 42, não foi isso? Se o movimento sindical aceitar 42 horas, nós promovemos aqui no Congresso Nacional
a redução de 44 para 42. Isso E mesmo. depois nós catamos de 42 para 40. 40, devagar. Mais ou menos na época essa proposta ela não foi aceita. Não foi aceita. Não sei se foi uma questão de confiabilidade, né? Hoje continua com 44, com 44. Hoje nós continuamos com 44. Podia estar pelo menos 42. Pois é. E aí o que acontece? Mas não passou por quê? As 42? Nós não aceitamos, nós sindicalistas não aceitamos a proposta do. Porque o movimento sindical lutava para a redução de 44 para 40. E a proposta é que a gente aceitasse 42. Então houve um consenso que de 44 para 42 era melhor continuar na luta pelas 40. Pelas 40. Só que até hoje estamos nessa luta. Só que não conseguimos as 42 não vieram, não conseguimos as 40. É isso mesmo. Mas o movimento sindical, ele continua nessa luta. E essa discussão da jornada, ela ganhou uma importância muito grande, e aí a gente tem que falar de categorias que hoje não têm representação sindical, ou categorias que são mais precarizadas, são os trabalhadores em plataformas. Aí a gente está falando do Uber, nós estamos falando do iFood, estamos falando desses trabalhadores que prestam serviço para essas plataformas. E, gente, esse pessoal trabalha 14, 15 horas por dia, tá entendendo? Trabalha muitas das vezes, não tem nem direito, na verdade, a descanso durante o trabalho, trabalham direto. Por quê? Porque o que a gente tem hoje na nossa legislação? 44 horas semanais, no máximo 8 horas por dia. Se a sua jornada for até 4 horas diárias, você pode trabalhar direto. De 4 a 6 horas você tem que ter 15 minutos de intervalo. E acima de 6 horas você tem que ter um intervalo de 1 hora. Um outro detalhe importante, que muita gente não se atenta, é de que quando você sai do trabalho, você tem que ter um intervalo mínimo de 11 horas para poder retornar para o trabalho. Ou seja, se você largou o seu trabalho num horário X, você só pode retornar ao emprego 11 horas depois. Se você retornar antes, isso também é hora extra, porque isso afronta também a legislação. Porque a gente também sabe que isso na prática não acontece, né? Mas não acontece muitas das vezes por desinformação. Desinformação. E aí é o bacana do podcast, acho que o bacana do podcast é que a gente consegue, que a ideia do Meirelles, desenvolvida aí junto com o Léo, com a Cris.com, aí o bacana do podcast É chegar às pessoas, na realidade. Né? A informação chega a todas as pessoas e em qualquer ponto do Rio de Janeiro. Muitas das vezes a pessoa de Miracema não tem informação, não tem tempo de vir na federação, mas pelo podcast ela pode participar e pode se informar. Então aí o que acontece? E veio agora a luta dos trabalhadores, das centrais sindicais, pelo fim da jornada 6x1, pelo fim da jornada 6x1. E nessa luta, Meirelles, tem muita fake news, porque fala-se de fim da jornada 6x1, fala-se da jornada 5x2, da 4x3, e o poder econômico, o capital, ele reage como se você reduzir a jornada, você vai provocar quebra nas empresas, você vai acabar provocando desemprego. Quer dizer, eles têm uma visão negativa de reduzir a jornada. Poxa, quando a gente conseguiu reduzir de 44 para 40, merece seu óculos. Obrigado, Carlinhos. Quando a gente conseguiu reduzir de 44 para 40, e detalhe, reduzimos de 44 para 40 sem qualquer redução salarial. Os salários permaneceram inalterados. Quando nós fizemos essa redução, ninguém quebrou. Ninguém fechou. Então, as pessoas, o capital tem que entender de que o trabalho ele tem o seu valor social também. Não adianta você ter um trabalhador, explorar esse trabalhador, botar numa jornada 6x1, pessoas que não têm tempo de se dedicar à família, se dedicar ao lazer, não tem nem tempo de descansar direito. Pessoa que trabalha, a Domênica, inclusive, já trabalhou nessa jornada já. Pessoal da área de diversões, Meirelles, por exemplo, eles trabalham em jornada 6x1. Não tem tempo de se dedicar à família. Não tinha. Tá entendendo? Era bem complicado, assim, né? Claro, eu precisava trabalhar? Precisava, mas realmente eu vi que eu não tinha tempo para ficar com meu filho.
eu fui conseguir ficar com meu filho aos finais de semana, levá-lo para passear, brincar, enfim. Quando ele já tinha 10 anos de idade. Pois e a gente fala, porque às vezes a gente pensa, por exemplo, pessoa de prestação de serviço para terceiro, né, mas dependendo da empresa que a pessoa está, da tomadora de serviço, vai ter nessa jornada 6x1, pessoa que trabalha em shopping center, sim, por exemplo. Na época eu trabalhava em shopping. A pessoa tem nessa jornada 6x1. E aí o que acontece? Então o governo central veio nessa luta pela redução da jornada. E nós temos, Meirelles, alguns projetos, e é interessante a gente falar desses projetos para vocês poderem entender com mais calma. Olha só, essa edição da jornada, nós temos um projeto de 1995, para você ver, tem 30 anos que o projeto está andando lá no Congresso Nacional, é a PEC 231 de 1995. Que ela propõe a redução da jornada para 40 horas e o aumento das horas extras do acréscimo para 75%. Tem 30 anos que isso está lá andando no Congresso Nacional. E nós temos ainda vários projetos de lei. Desse eu não tenho. Não tem. Mas o que eu tenho é o seguinte, nós temos 2 projetos de lei que estão em discussão agora, que são muito famosos, inclusive. Um é da deputada da Érica Hilton, que ela propõe, pessoal, né? Que ela propõe o fim da jornada. Pessoal, né? Que ela propõe o fim da jornada 6x1. E temos um projeto da Dayana dos Santos, deputada federal, ex-católica, inclusive, do Rio Grande do Sul, que é o PL 67 de 2025, que ele propõe naquela semana inglesa, ele propõe a redução para 40 horas com 2 folgas semanais. Porque, quer dizer, seria mais ou menos quando eu era pequenininho lá em Barbacena, como dizia lá os programas humorísticos. Eu lembro que sábado e domingo quase nada funcionava, né? Você tá mais... o mundo evoluiu, hoje em dia quase todo dia é dia útil, tudo funciona praticamente todos os dias. Mas a proposta da deputada é essa redução para 40 horas semanais com 2 dias de descanso. Então o governo central está nessa luta aí, apoiando o projeto pelo fim da 6x1, mas qualquer redução que a gente tenha na nossa duração da nossa jornada, é bem-vinda. Ela é bem-vinda. E temos que entender até que, porque quando a gente vai falar de redução de jornada, a gente tem que parar para fazer estudos também, porque a gente não pode só discutir na questão do achismo. Os países, nenhum país desenvolvido tem uma jornada de trabalho igual a que a gente tem no Brasil. A maioria dos países desenvolvidos, a jornada de trabalho é menor do que a nossa jornada de trabalho. Está entendendo? E eu vi um podcast muito interessante, porque há um entendimento, tem gente que entende que você tem que desenvolver primeiro para depois você reduzir a jornada. E é o contrário. Quando você reduz a jornada, é que você acaba promovendo um maior desenvolvimento, uma maior produtividade dos trabalhadores e, por consequência, do poder econômico. E aí, Meirelles, o que você acha aí? Eu acho que nós não podemos parar, certo? Vamos continuar, nós não vamos cansar, o trabalhador tem força para se manter, e uma hora vai chegar a hora da redução. Pois é. Sei que não seja esse ano, mas pode ser no ano que vem, pode ser daqui a 2, 3 anos, mas nós vamos ter que reduzir esse 6x1 de qualquer maneira. Cláudio, na sua explanação, né, no seu desenvolvimento do tema, foi super importante para que a gente entendesse um pouco como foi, né, a gente vê que há 30 anos existe uma PEC para que aconteça mesmo, né, a diminuição da jornada, para que o trabalhador ele possa ter, né, tempo real para descansar, para estar com a família, que isso realmente é uma coisa que é o que dá energia a gente.
né? Quando a gente consegue chegar na nossa casa, quando a gente consegue descansar o tempo suficiente, porque também se foi estabelecido esse tempo, é porque houve estudos também para isso. Né? Ninguém determinou o tempo de descanso e o tempo da jornada aleatoriamente. E aí a gente vê que com o avanço da tecnologia, com a realidade do trabalhador hoje, né? Porque aqui são 30 horas, aqui tem 30 anos onde foi feita essa PEC. Isso. Né? Conforme você falou. Em 1995, não é isso? Já se passaram 30 anos e tudo mudou. Hoje a gente vive num mundo que num clicarzinho de dedo no telefone tudo muda. A informação chega, você faz pedido, como você falou das plataformas, né, de transporte, plataformas de entrega de alimentos e tal. Com esse avanço da tecnologia, com a força que a gente tem hoje, né, o trabalhador tem sido muito mais prejudicado com isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a realidade do nosso trabalhador hoje. Inclusive, muitos trabalhadores também acabam encerrando seu expediente no local de trabalho, no ambiente de trabalho, mas no percurso para casa eles recebem mensagem dos seus, né, das pessoas que eles estão subordinados, eles recebem mensagem com escalas, com afazeres para o outro dia. E como é que fica essa situação para o nosso trabalhador hoje, no mundo que a gente vive da tecnologia? Foi interessante a pergunta. Existe, Meirelles, surgiu no direito do trabalho um novo instituto que é o direito à desconexão, que é o direito do trabalhador se desconectar das redes sociais. Mas em que sentido? Não, é doutrina, mas já existem várias decisões nesse sentido, que é o direito do trabalhador ele poder se desconectar das redes sociais, inclusive para atender pedidos do seu empregador. Porque muitas das vezes você saiu do trabalho, está indo para casa, e o teu chefe, teu patrão, deixa passar um zap para fulano para lembrar que amanhã, entendeu? Você acaba vinculado, obrigado a se manter antenado nas redes sociais, porque a qualquer momento o seu chefe, o seu empregador pode enviar uma mensagem para você. Então surgiu esse direito da desconexão. Agora tem uma coisa muito interessante, a gente sabe que no atual estágio civilizatório do nosso país, do Brasil, surgiu um preconceito gigantesco, tá? Parabéns para o poder econômico, para o capital, surgiu um preconceito em relação ao papel dos sindicatos, das entidades sindicais, afastando o trabalhador dos seus sindicatos. Para ter ideia, até hoje, daqui a pouquinho você ter o contrato de trabalho anotado em carteira, você ser seletista, vai virar uma ofensa. Por quê? Porque há todo um trabalho hoje contra a relação de emprego. Como se você fosse seletista, você virou uma ofensa, como se você fosse uma pessoa incapaz. Porque a moda hoje é que todo mundo é empreendedor. Tanto que, por exemplo, nas grandes empresas, vamos assim dizer, você não tem mais empregado, você tem colaborador. Eles acham que você chamar um empregado de colaborador, o empregado vai estar ascendendo socialmente dentro da empresa, vamos assim dizer. Não, é empregado, é carteira anotada, tem direito a férias, 13º, tem horário para entrar, mas tem horário para sair também, tem direito, quer dizer, então está tendo um grande preconceito. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente vem lutando há muito tempo pela redução da jornada, de 44 para 40 horas. E onde é que surgiu agora essa questão do fim da jornada 6x1? Não surgiu no movimento sindical. Não. É a importância da tecnologia. Eu vou até ler aqui o que acontece. Um vereador aqui. Na verdade, um balconista de uma farmácia no Rio de Janeiro, está aqui o nome dele, o Rick Azevedo. É vereador aqui. Hoje ele é vereador no Rio de Janeiro. Ele vamos dizer assim, inconformado
por trabalhar numa jornada 6x1. Ele fez um desabafo no TikTok, e esse desabafo que ele fez no TikTok viralizou. E daí ele criou o chamado Movimento Vida Além do Trabalho. É justamente isso. A gente não vive para trabalhar, ou só para trabalhar. Esse era o sentimento que eu tinha quando eu trabalhava no shopping. Pois é. Existia vida além do trabalho. Exatamente. Existe o movimento é exatamente isso. Movimento Vida Além do Trabalho. Por quê? Porque nós não nascemos para viver, para trabalhar. Sim. Existe vida além do trabalho. Existem muitas outras coisas. A nossa vida não pode se resumir tão somente a acordar, ir para o trabalho, voltar do trabalho e dormir. Ainda mais se tratando, eu tive ontem, Meirelles, eu fui a seu pedido lá no compromisso em São Paulo. Gente, acontece também aqui no Rio de Janeiro. Ontem foi um dia caótico no Rio de Janeiro em outro sentido. Mas o trabalhador aqui no Rio de Janeiro, da periferia, assim como de São Paulo e de outras cidades grandes, demora 1h30, 2 horas para chegar e para chegar em casa no trabalho. Para chegar em casa. Demora mais 1h30, 2 horas para chegar em casa. É. Quer dizer, muitas das vezes ele chega em casa para dormir, para poder acordar, para ir trabalhar no dia seguinte. Ele não tem convívio com a sua companheira, com o seu companheiro, não tem convívio com os seus filhos, com a sua família. A pessoa passa no transporte público, no engarrafamento. E quando só trabalha um, quando trabalha os dois, que um vai para um lado, outro vai para o outro, se vê ele pouco. Isso tudo tem que ser levado, né, doutor Cláudio, em consideração. E essa continuação da nossa luta, né? Para que isso realmente, que a gente possa garantir ao trabalhador esse direito, né? O direito de realmente viver a vida além do trabalho. Né? E continua falando sobre esse movimento, porque a gente acabou interrompendo a sua fala. E surgiu esse movimento Vida Além do Trabalho. E o Rick Azevedo, ainda bem que a população do Rio de Janeiro reconheceu a luta dele, reconheceu... Solitária, né? Solitária. Que ele fez aqui, você reconheceu e elegeu ele como vereador na cidade do Rio de Janeiro, tá entendendo? Agora, quando a gente vai ver, dá uma tristeza gigantesca, quando a gente vê políticos, olha, gente, todo projeto de redução de jornada, todo projeto em defesa do trabalhador, ele vem, aí é uma constatação dos partidos do espectro de esquerda e de centro-esquerda. Não vem dos partidos de direita nenhuma proposta de redução de jornada, nada nesse sentido em favor do trabalhador. A infelicidade que a gente tem é que o projeto de lei é apresentado e quando há distribuição, normalmente cai no relator que é de direita, por exemplo. E a gente não sabe por quê. É que há um movimento do Congresso Nacional, de boa parte do Congresso Nacional, contra essa redução de jornada. Eles dizem assim, se reduzir jornada, vai ter empresa que vai quebrar. Tem um estudo sobre isso? Você tem dados para poder demonstrar, exibir para a gente que se reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, de que vai quebrar? Já foi reduzido e não quebrou 4 horas por semana. Pois já foi reduzido, porque você tem estudos sobre isso. E aí a gente vê políticos, e a gente vê até pessoas aqui, até mesmo trabalhadores, que são contra a redução da jornada, mas que eles não praticam a jornada. É o político, quantos dias da semana ele trabalha? Tá entendendo? Normalmente 3. Quando você pega um trabalhador que tem ele ocupa um cargo lá de chefia, lá coisa e tal, que ele é contra a redução da jornada, mas ele tem os 2, 3 dias dele de folga, tem de descanso, tem tempo para a família. Se ele precisar se ausentar, nós temos que estar ralando para aquele horário. E se precisar faltar, tem que ter banco de horas. Se não tiver banco de horas, vai ser descontado do salário. Quer dizer, é um absurdo, tá entendendo? Tem gente que defenda a manutenção da jornada 6x1.
E a gente tem interação na nossa página. Quero dar uma saudação para o nosso diretor Flávio, que esteve conosco no podcast da semana passada, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores na área da beleza. Dar uma boa tarde ao meu companheiro, nosso companheiro Yuri, toda semana conosco. Muito obrigada, Yuri, por participar, por sempre estar presente. O Roberlon está parabenizando o senhor. Obrigado. Cláudio. Obrigado, Roberlon. Forte abraço. E Maria, nossa companheira trabalhadora. Eu não sei qual é a cidade em qual cidade você está, mas a gente vai entrar em contato com você através do nosso WhatsApp e não perca a esperança sobre o seu processo que vai acontecer, tá bom? E continue conosco. Meirelles é uma trabalhadora do processo da PROL. Da PROL? Ela botou aqui. Queria uma esperança do nosso processo. E a gente também, Maria. A gente também. Mas a gente vai falar com você no nosso WhatsApp. E queria lembrar você que nós temos o nosso canal do Fale Conosco no www.feterge.org.br ou também através do nosso WhatsApp no 21 984 94 81 18. Manda sua mensagem que a gente responde. E só para deixar claro... Vê se ela tem o número do processo. Sim, eu vou... Maria, entra em contato com a gente no WhatsApp, tá bom? Eu queria deixar só uma fala. Hoje, quando eu fui responder o WhatsApp, eu vi uma trabalhadora dizendo que a gente não tinha respondido uma mensagem dela de ontem. É que ontem a situação aqui estava complicada aqui na cidade, no centro, então a gente foi liberando os funcionários mais cedo, né, Meirelles? Para que a gente pudesse garantir a segurança de todo mundo. E aí hoje a gente vai responder todas as mensagens que vieram através do nosso WhatsApp, nosso Fale Conosco. E pede para o pessoal dizer a cidade que estão falando. Sim, e aí vocês nos informem sempre de qual cidade vocês estão, pra gente é importante. Pode falar da empresa também que trabalha, ninguém isso. vai falar o nome do trabalhador para ninguém. Porque também o objetivo maior do podcast, né, Meirelles, é que esse canal chegue aos nossos trabalhadores do interior. E ter que a gente consiga alcançar vocês, ouvir vocês. Esse é o nosso maior objetivo com o podcast, né, Meirelles? Doutor Cláudio. Então, entre em contato conosco, acesse os nossos canais de comunicação. A gente está pronto para responder vocês. Inclusive, gente, se vocês não sabem, o nosso presidente também atende todo mundo, né, Meirelles? Atende todo mundo. A casa está aberta, né, Meirelles? Também, se quiser chegar, a gente está aqui para atender você, tá bom? E deixa eu dar mais uma notícia aqui. Ontem, nós recebemos para os trabalhadores das cidades de Nova Iguaçu, Queimados, Itaguaí, a convenção coletiva que representa os trabalhadores de limpeza urbana foi registrada ontem. Foi? Foi registrada ontem. Então, quer dizer, referente ao ano de 2024 e 2025, tá? De limpeza urbana, mas a de ACEI, dos trabalhadores que prestam serviço em ACEI e conservação, ainda está aguardando o registro. Mas se você estava aguardando, você que é trabalhador da área de limpeza urbana, estava aguardando algo relacionado à convenção coletiva do ano de 2024 para 2025, ela já foi registrada, tá bom? E eu gostaria de falar com vocês sobre a campanha do mês. Esse mês, né, foi o mês de conscientização, mês do Outubro Rosa, e a gente está encerrando essa campanha. Inclusive, amanhã, através do YouTube do Ciamaco Rio, nós teremos a nossa campanha com informações, nós teremos um convidado para palestrar para você através do YouTube sobre a conscientização e a importância do Outubro Rosa. Vai ser transmitida ao vivo com o palestrante de amanhã, vai ser com o Thiago Galvão. Se você puder, participe conosco e assista essa live através do YouTube do Ciamaco Rio. E a gente está chegando ao fim, né, dessa campanha que é super importante.
que é o Outubro Rosa, que foi um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. E ao longo dessas últimas semanas a gente viveu, né, uma onda de solidariedade, de informação e cuidado se espalhar por várias empresas, por várias instituições, e a gente vê o quanto é importante a conscientização, e tudo isso a gente faz de forma educativa para que realmente você, mulher que ainda não dá atenção a esse assunto que é extremamente importante, passe a dar, tá? E a gente quer lançar nova campanha para o mês de novembro, que é contra a violência psicológica. A violência psicológica contra as mulheres é crime. Então essa vai ser a nossa campanha de novembro. Silenciar, humilhar, controlar, ameaçar ou manipular emocionalmente são formas de violência psicológica e não devem ser ignoradas. Quantas de nós, né, passamos por isso no nosso dia a dia? E esse tipo de agressão fere a dignidade e destrói a autoestima e pode deixar marcas profundas. A Lei Maria da Penha reconhece e pune esse crime. Denunciar é um passo essencial para romper o ciclo de violência. Você não está sozinha, denuncie. Denuncie, não se cale. Vamos lá, vamos dar seguimento aqui ao nosso podcast. Doutor Cláudio, eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre a nossa luta. Meirelles também, gostaria que... Vamos deixar o Meirelles falar um pouquinho, né, doutor Cláudio? Você já falou demais. Já falaram muito E a aí. gente está há 30 anos lutando para o fim da redução da jornada. O que eu vou falar aqui para os trabalhadores, Sim, tá, que são da FETERG, que a gente representa. e que nós representamos, é o seguinte: vocês vão ter, a partir da semana que vem, todos os sindicatos que nós representamos naquela região, tá? Nós vamos dar o nome de todas as cidades que nós representamos. Sim. E para vocês, quem representa somos nós. Então nós vamos passar a dar a Costa Verde, a Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, tudo isso nós vamos dar, porque ali em Friburgo nós temos 10 ou 12 sindicatos que nós representamos. Municípios que é da federação, entendeu? Sim. E dos outros municípios também. A pessoa às vezes olha, mas não sabe nem se tem sindicato, se não tem. Então nós vamos selecionar e dizer, os sindicatos são esses, As cidades que a federação faz a representação. Isso aí. Então, pessoal, e para isso a gente precisa da colaboração de vocês. O trabalhador tem que nos Compartilhem. ajudar também nisso aí. Compartilhem a nossa página na internet. Compartilhem, quer dizer, o nosso Instagram e o nosso Facebook. E tem mais gente participando. E eu tô gostando, hein, Léo? A live tá subindo, né? Gente, obrigada por estarem conosco. Mandar uma boa tarde para Celina, nossa companheira de luta. Também, não incansável, né, Meirelles? É incansável. Mandar uma boa tarde para a dona Ilza Alves. E o trabalhador Márcio Neves, acredito que ele seja um trabalhador da área de limpeza urbana. Ele escreveu assim, Meirelles e Dr. Cláudio: os trabalhadores da limpeza urbana têm que sair da invisibilidade. Companheiro, a gente está aqui para te ajudar nessa situação de sair da invisibilidade, tá bom? Conte conosco. O trabalhador de limpeza urbana do Rio de Janeiro, Sim. ele é um cidadão conhecido por toda a população do Rio de Sim. Janeiro. Né? Do Isso município. depende dos sindicatos também. Né? O trabalhador do Rio de Janeiro, o gari do Rio de Janeiro, ele é respeitado no Rio de Janeiro por todas as autoridades, meios de comunicação, por tudo isso. Entendeu? Graças a Deus nós temos no Rio de Janeiro a limpeza urbana muito bem representada, graças a esse sindicato de Aceio e Conservação, que é o... Márcio, só um minutinho, doutor Cláudio. Márcio, diz pra gente de qual cidade você é, a gente quer te conhecer. Isso aí. Fala pra gente de qual cidade, tá bom? Eu acho que é importante a observação do Márcio, e o Meirelles falou muito bem, o segmento de limpeza urbana e do pessoal de aceio e conservação, durante muito tempo ele realmente ficou numa certa invisibilidade. Numa certa invisibilidade. E o trabalho feito, não só a importância da atividade desenvolvida, mas o trabalho feito
pelas representações sindicais, é importante a gente destacar isso, e em especial pela federação, porque a federação ela reúne todos os sindicatos que representam os trabalhadores de asseio, conservação e limpeza urbana no estado do Rio de Janeiro. Tá? O trabalho feito, ele vem tirando há muito tempo esse trabalhador da invisibilidade. Para você ter uma ideia, na época de negociação coletiva, por exemplo, a federação comanda, ela se reúne com todos esses, ela comanda não, ela coordena, vamos mudar a expressão, que é coordenar a federação coordena esse processo de negociação coletiva, aonde há uma luta para que todas as conquistas desses trabalhadores sejam iguais, independente do município onde ele presta serviço. Há uma luta para que o trabalhador que presta serviço no Rio de Janeiro e o que presta serviço em Quissamã, eles têm os mesmos direitos, o mesmo reajuste, a mesma alimentação, o valor da alimentação. O mesmo valor de alimentação. Então, já há um trabalho gigantesco. Se não tem uma empresa pagando, a hora é essa de passar para a gente e a gente tomar as providências. E a discussão na nossa sociedade, na questão do meio ambiente, também vem colocando em destaque, né, Meirelles, a questão ambiental, a importância do trabalhador da limpeza urbana. Mas parabéns aí pela observação. Dr. Cláudio Meirelles, a gente também tem um companheiro, um trabalhador da categoria de limpeza, de manutenção de piscina. Não vejo nenhum de vocês falando sobre a nossa classe, sobre a melhoria da nossa classe. Ele está no nosso grupo dos guardiões de piscina e eu gostaria que ele falasse o nome dele para a gente conhecer, se é um dos muitos trabalhadores de guardiões de piscina que vão à federação, que são atendidos por nós ali, né? Que a gente Rodolfo, Igor e companhia. Vamos Adriano, não sei qual José, trabalhador é, mas fala o seu nome pra gente saber quem é Vamos falar o você. nome, ninguém vai reclamar. E a nossa porta continua aberta, né, Meirelles? E reclamar é um direito que eles têm. Nós temos que tomar as providências. Vamos só explicar um pouco essa questão do operador de piscina, do guardião de piscina, na verdade. Guardião de piscina. O que acontece? A federação ela tem a representação sindical do guardião de piscina em todo o estado do Rio de Janeiro. E há uma certa confusão, porque você vê o guardião de piscina inserido em outras convenções coletivas de outros sindicatos. E isso causa uma certa confusão. A federação ela vem lutando num processo de negociação coletiva específico para o guardião de piscina. Existem algumas bandeiras que foram trazidas por esses trabalhadores e apresentadas para o Meirelles, apresentadas para a federação. Por exemplo, eu vou falar só algumas, tá? Se eu esquecer uma ou outra, não. Por exemplo, a questão do guardião de piscina exercer também a função de operador de piscina. Isso há uma inconformidade desses trabalhadores, que eles entendem que o guardião ele não poderia operar a piscina. Se ele fizer operar no sentido de fazer a manutenção da piscina. Então, se o guardião, uns lutam para que seja vedado esse acúmulo de função. Outros lutam para que se tiver essa função que tenha um acréscimo salarial. Uma outra bandeira que eles têm, por exemplo, é que muitos guardiões de piscina, especificamente os que atuam em clubes, por exemplo, e alguns condomínios, eles são obrigados a fiscalizar a questão das carteirinhas. Então eles têm que ficar vendo quem vai entrar na piscina, tem que ir lá pedir a carteirinha, ver se o exame médico está em dia, se não está em dia. Olha, a função dele não é essa. Ele é guardião de piscina. Então eles entendem também que aí há um desvio de função. Tá? Há uma outra questão, que aí é uma luta, que tem certas lutas pelos trabalhadores, que muita gente quando vê pensa que é uma pequena besteira. Isso é besteira. Isso é uma coisa em si que não é não. Por exemplo, se ele fica exposto ao sol o dia inteiro, na maioria das vezes, o empregador tem que fornecer um protetor solar para ele.
tem que dar condições para que ele possa atuar sem prejudicar a saúde dele. Tem a questão da luta deles da insalubridade, em especial aquelas pessoas que ainda fazem a operação, a manutenção da piscina. Então, só que qual é a grande questão? Não existe um sindicato patronal específico das empresas que fornecem esse guardião de piscina, o operador de piscina. Está tudo sobre a abrangência do sindicato patronal das empresas de asseio e conservação. Então, essa discussão, a gente vem, nós já recebemos trabalhadores, já fomos para reunião com eles, já levamos eles nas nossas reuniões de negociação coletiva, e para a gente conquistar isso é uma luta um pouco árdua, tá entendendo? Porque até é uma categoria muito fragmentada, é uma categoria muito dividida. E a negociação é com uma pessoa que não tem nada com isso, né? Não, e o que é pior, a negociação é uma vez por ano. Ou seja, o que eu não conquisto esse ano, eu só vou poder lutar de novo, Domênica, no ano que vem, no novo processo de negociação coletiva. Mas nós recebemos um contato de um deles essa semana, perguntando pela convenção coletiva, e já o compromisso aqui já do nosso presidente Meirelles, nosso compromisso de agendarmos uma reunião ainda no mês de novembro, para poder já cuidar da pauta de negociação para o ano que vem, tá entendendo? E nós estamos trabalhando ainda na convenção desse ano, que eu acho que não foi registrada ainda, não é isso? Já foi registrada a convenção, já está disponível no site da federação, tá bom? Então, você acessar o site da federação, feterge.org.br, não é isso? E vai ter lá já a convenção coletiva do guardião de piscina. Aquilo que nós não conseguimos conquistar esse ano, já vai estar na nossa pauta para discutir com vocês, para incluir na negociação para o ano que vem. E isso é importante, esse esclarecimento, Meirelles, doutor Cláudio, porque assim, a gente quanto trabalhador, estou falando a gente, porque por muitos anos eu fui trabalhadora do segmento de diversões, e a gente não faz ideia de como é a negociação coletiva. Como acontece? A gente só quer saber qual foi o valor do nosso aumento, qual é o valor da nossa alimentação e se houve alguma mudança na convenção coletiva. Mas hoje, que eu estou do outro lado e posso acompanhar como é feito, eu vejo que realmente não é tão simples quanto eu achava enquanto eu estava lá como trabalhadora do segmento de diversão. Mas o trabalhador, ele é assim mesmo. Sim. Ele pode ter 5, 6 questões aqui discutindo. Se o patrão quiser acabar com aquele movimento, ele vai dizer, vou dar o aumento. Acabou tudo. Sim, então, e a gente... Às vezes é uma coisa importantíssima para o trabalhador, as outras cláusulas, mas que deu o dinheiro, acabou tudo. Sim, Meirelles, por isso que eu estou fazendo essa ponderação do valor do trabalhador saber como realmente acontece, porque é uma vez por ano, só que nessa uma vez por ano, durante o ano, a gente vocês vão negociando, vocês vão apresentando propostas que não são aceitas. E aí, quando não é aceita, como é que faz, né? Então, assim, e que esse período agora que vai começar, como o Dr. Cláudio falou, para os trabalhadores que são guardiães de piscina, que agora vamos começar a negociação, né, Meirelles? Para que no próximo ano a gente alcance as propostas que a gente está fazendo para o sindicato patronal, né? O que o Cláudio falou ali é realidade. Uma parte quer só quem é um, quem é outro, né? Isso. Outro não, se me pagar, eu faço as duas partes. Aí você fica assim, dividido. Ô Meirelles, só mudando rapidamente de assunto, ô Domênica, eu vi aqui que o Márcio Neves, Sim. ele acabou de falar, aquele que falou da limpeza urbana, que são trabalhadores invisíveis. Ele é de onde? É de Niterói, né? De Niterói. Passa a palavra para o presidente Meirelles para falar. O Márcio, olha, o que nós temos para mostrar de Niterói é que é uma das melhores convenções coletivas da parte de limpeza urbana. Acho que só perde para o Rio de Janeiro. Isso, perfeito. Né? Só perde para o Rio de Janeiro. Alguma coisa deve estar errado aí. Você é de qual empresa? Qual é o nome da sua empresa? Fala para a gente aí.
Porque lá tem uns acordos também que é feito por município. Entendeu? Se você passa para a gente, eu vou entrar em contato com o Niterói, o Sindicato de Acesso de Niterói, e vamos conversar sobre isso aí. Tá bom? Márcio, é importante falar o seguinte, quando a gente pergunta assim de onde você é, nós estamos perguntando, na verdade, em qual município você presta serviço. Porque, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro e trabalha em Niterói, o seu sindicato vai ser o sindicato de Niterói. Se você mora em Niterói e trabalha no Rio de Janeiro, o teu sindicato é do Rio de Janeiro. Então a tua representação sindical ela é sempre pelo local onde você presta serviço. Como o Meirelles falou, Niterói é uma das melhores convenções coletivas que nós temos na área de limpeza urbana. Inclusive, o presidente do sindicato de Niterói foi eleito vereador na última eleição, o que a gente pressupõe que é um reconhecimento da categoria profissional pelo trabalho que ele realiza à frente do sindicato, que é o Romero Duarte. Entendeu? Mas a federação está à disposição para prestar maiores esclarecimentos e para fazer essa ponte, se for necessário. E se você quiser falar com o Romero, é gabinete 1 na Câmara dos Vereadores, gabinete número 1, é o gabinete do Romero, do presidente do sindicato. Sim, Meirelles, nós estamos aqui com as trabalhadoras, a Ilza, né? Agora eu lembro, eu conheço a Elis, a Ilza, elas são do processo da PROL. Se eu não me engano, elas são de Sapucaia. Lembra que a gente esteve lá com a dona Rosemary, né, que nos ajudou pra caramba nesse período que a gente estava atendendo os trabalhadores diferentes ao processo anota aí da o nome PROL. do processo de dados aí. Sim, a Ilza, a Elis, boa tarde para vocês. A gente vai dar uma olhada em como está o andamento do processo. Se for o caso, a gente vai pedir ao departamento jurídico para entrar em contato com vocês, caso não seja possível a gente responder. E podem aguardar que a gente vai entrar em contato com vocês, tá bom? Através do nosso WhatsApp. E a coisa está muito dinâmica. Como é que eu estou te ajudando? É dinâmica? O Márcio já respondeu. O Márcio já respondeu? Que ele presta serviço em Niterói. Então está certo mesmo. Então é o sindicato, é o Santa Cruz, tá, de Niterói. E tem um endereço aí que já estamos agora, lá da Câmara de Vereadores, ele pode ir lá falar com o Romero, lá não tem bicho. E como o nosso diretor, o Flávio, deixa para a Domênica fazer a sua observação. Senão daqui a pouquinho eu estou ali e ela está aqui. Então, e o nosso diretor Flávio, que também mora na cidade de Niterói, escreveu assim, Meirelles: o nosso vereador Romero tem um trabalho itinerante onde ele leva seu gabinete aos eleitores e trabalhadores, né? Porque na verdade quem elegeu ele foi a classe trabalhadora. Então, Márcio, aí o nosso vereador Romero, ele tem um gabinete itinerante. E assim, a gente vai fazer chegar até ele também essa sua manifestação aqui no nosso podcast, tá? E a gente já quer te agradecer por estar participando. Semana que vem tem mais, não deixa de participar, tá bom? Gente, deixa eu falar. Gente, hoje a hora passou rápido, já são 1 hora. Estamos caminhando para o final, né? Já estamos caminhando para o final. Eu só queria reforçar a enquete com você que está nos assistindo. Você é a favor ou contra o fim da escala 6x1? Você que é trabalhador provavelmente é contra, né? Porque a gente quer ter um tempo melhor de qualidade, um tempo melhor com a nossa família e até um tempo também para que a gente possa estudar, se qualificar mais, só trabalhar. Existe vida além do trabalho, né? E, Meirelles, eu gostaria de te dar a palavra para você fazer a sua consideração final e pedir a você que está nos assistindo para curtir, compartilhar e comentar aqui a nossa live e compartilhar a nossa página no Facebook e o nosso arroba é @podcastfeterge. Meirelles, pode falar. Questão de ordem. Deixa eu falar. Só antes de as Fala, considerações Léo. finais, ainda tem mais uma interação aqui, ó. Celinha Cruz Gonçalves, parabéns aos Celina. galinhos. Celina.
Parabéns aos garis de Niterói, que assim como os do Rio e todos os outros municípios, são a mão de obra fundamental para a sociedade e para a saúde pública. Parabéns aos companheiros. Isso aí. Maravilha. Obrigada, Celina. Bem, gente, então, em considerações finais, lembrando que hoje a duração máxima do trabalho normal, sem horas extras, é de 44 horas extras e 8 horas diárias. Se você trabalha mais de 8 horas diárias e mais de 44 horas semanais, você tem direito ao recebimento de horas extras. Nesse período de trabalho, se você trabalha 8 horas, você tem direito a 1 hora de intervalo para alimentação, no mínimo. Entre a sua saída e o seu retorno ao trabalho, tem que ter pelo menos 11 horas de intervalo. Se você tiver qualquer ofensa a esses seus direitos, entre em contato com a federação, entre em contato com seus sindicatos, tá entendendo? Para que possa ser feito esse reparo. E estamos aí, Meirelles, incorporados na luta pelo fim da jornada 6x1. Lembrando que nas lutas operárias antigas, tá entendendo? E nas atuais, existe um lema muito comum, que é: quando lutamos por menos horas de trabalho, lutamos por mais horas de vida. Ninguém quer deixar de trabalhar, ninguém quer deixar de produzir. O que todos querem é mais horas de vida, tá bom? Agradeço a Domênica aí pela oportunidade, Meirelles, aí o Léo aí que está ali por trás dos panos, e deixa aqui um abraço aí a todos e todas aí. Bom, nós estamos terminando. Domênica, muito obrigado. Carlos Rocha, muito obrigado. Léo, parabéns para você aí, tá nos levando aí a esse podcast aí, e já está dando resultados aí das pessoas que já estão chegando para essa. E quarta-feira vai ter mais, né? Toda quarta-feira nós vamos fazer essa live aqui e vai ter sempre um convidado. Sempre tem um convidado. Pessoal, muito obrigada pela participação bom dia para de todos. vocês. E até a semana que vem. Bora. Celina, nós somos sim totalmente contra, né? A escala 6x1, essa é a nossa luta, Eu né, nem doutor falo Cláudio? desse troço que me dá aí. Léo, muito obrigada por estar aqui nos apoiando, nos dando assistência. E Meirelles, doutor Cláudio, o companheiro que falou sobre os guardiões de piscina é o Adriano. Boa tarde, companheiro Adriano. A gente te espera na federação para a reunião, tá? Boa tarde a todos. Não deixem de compartilhar nossa página no Instagram. Curte, comenta, que a gente quer que esse podcast chegue no maior número de trabalhadores no estado do Rio, onde é a nossa representação. E obrigada. Boa tarde. E tá chegando mais interação. Tá? Eliel Marcelo deixou assim, ó. E a luta pela aprovação da PL 4146/2020. Valeu, companheiro. Obrigada, gente. Boa tarde.